No final de 2014, um mistério começou a circular envolvendo um youtuber conhecido como Kenny V. Usando o nome de usuário SnakeBitMG, ele comentou em um vídeo intitulado "Técnico de 51 anos revela segredos sobre energia alternativa". Seu comentário intrigante dizia: "Isso não é nada. Sou um caminhante de longa distância. Uma vez, durante uma de minhas caminhadas pela base aérea de Nellis, encontrei uma caverna escondida. A entrada tinha o formato de um M maiúsculo perfeito. Sempre exploro cada caverna que encontro, mas ao tentar entrar nessa em particular, meu corpo inteiro começou a vibrar. Quanto mais perto eu chegava, mais intensa era a vibração. De repente, fui tomado por um medo avassalador e fugi. Essa foi, sem dúvida, uma das coisas mais estranhas que já me aconteceram." O relato de Kenny rapidamente chamou a atenção da comunidade online. Enquanto algumas pessoas o acusavam de inventar a história, outras o incentivaram a retornar ao local e documentar suas descobertas. Kenny aceitou o desafio e, em 18 de outubro daquele ano, publicou um vídeo registrando uma caminhada pelo deserto de Nevada, onde buscava novamente a misteriosa caverna. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very, very end of this valley. Kenny está no cume de uma colina isolada, perto de um poço de mineração, e oferece aos seus espectadores uma visão geral da longa jornada que ele tem pela frente naquele dia. À medida que o dia avança, ele continua a documentar o que encontra durante sua travessia pelo deserto de Mojave, em sua tentativa de localizar novamente a caverna misteriosa. There's some interesting stuff coming up here. Look, see those? Look at that. Kinda. Right there. That's kind of cool. Alright, I'm going to turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that. That's pretty cool right there. Huh. Alright, off with the camera. Kenny compartilhou seu vídeo porque não conseguiu localizar a caverna pela segunda vez. Muitos de seus seguidores o criticaram duramente, acusando-o de fraude e pressionando-o a tentar novamente encontrar a caverna em uma terceira busca. Em meio a isso, um usuário chamado Like o Mister fez um comentário perturbador e ameaçador. Não volte lá. Se você encontrar a entrada da caverna, não entre, você não vai sair." Em 10 de novembro de 2014, Kenny disse à sua família que faria uma caminhada noturna e partiu sozinho pela terceira vez em busca da caverna misteriosa no deserto de Mojave, uma das regiões mais quentes e secas do mundo. Essa foi a última vez que ele foi visto. Em 22 de novembro, 12 dias após o início de sua busca, um grupo de resgate encontrou o telefone de Kenny no topo do mesmo poço de mineração que ele havia mostrado em seu vídeo. No entanto, depois que o telefone foi localizado, o caso esfriou e o corpo de Kenny nunca foi encontrado. Após seu desaparecimento, surgiram várias teorias para explicar o que poderia ter acontecido com Kenny. Muitos sugeriram que ele poderia ter caído no poço abandonado ou morrido de exposição. Algumas teorias mais bizarras afirmaram que ele teria testemunhado um crime no deserto e sido silenciado, ou que teria encontrado uma base militar secreta e sido eliminado pelo governo. No entanto, alguns meses depois, um comentário feito por Sharon Pilgrim, uma mulher que afirmou ser a namorada de Kenny, trouxe uma nova perspectiva. Ela sugeriu que Kenny provavelmente tirou a própria vida, mencionando que ele sofria de depressão há muitos anos e não procurava tratamento médico. Ela explicou que o telefone de Kenny foi encontrado no poço e que ele poderia ter o deixado lá para que não fosse rastreado, sem intenção de filmar mais nada, já que sua câmera também foi deixada para trás em casa. Embora o comentário de Sharon parecesse genuíno e trouxesse uma possibilidade real, o caso ainda permanece sem uma conclusão definitiva.
Ao longo dos anos, outros YouTubers encontraram cavernas na mesma área onde Kenny estava caminhando, algumas com entradas que se assemelhavam à letra M. Recentemente, um desses YouTubers encontrou uma placa de área restrita perto de uma dessas entradas. Mesmo que a hipótese de Kenny ter tirado a própria vida seja plausível, seu desaparecimento ainda deixa muitas perguntas sem resposta. Em 8 de setembro de 2015, um homem chamado Tim, de Mountain View, Minnesota, entrou em contato com a polícia para relatar o desaparecimento de seu amigo Henry McCabe, de 32 anos, um imigrante liberiano e auditor do Departamento de Receita. Segundo Tim, Henry havia participado de um churrasco com amigos, incluindo um homem chamado Emmanuel, mais cedo naquele dia. Por volta das 23 horas, Henry saiu para ir a uma boate. Após a noite de seu desaparecimento, os policiais se depararam com um caso complicado. De acordo com os dois amigos que estavam com Henry na boate SAA em Spring Lake, naquela noite, Henry havia bebido bastante. Ao sair do clube por volta das 2 horas da manhã, ele teria pedido a um dos amigos, William, para deixá-lo em um posto de gasolina próximo. William achou estranho que Henry tivesse rejeitado a oferta de ser deixado em sua casa e preferido o posto de gasolina. Após ser deixado lá, Henry ligou para sua esposa por volta das 2h20 da manhã. Durante a chamada, a esposa de Henry percebeu que ele parecia bastante delirante. No final da conversa, ela pediu a um amigo dele para ir buscar o marido, mas ele não atendeu. Os 2 últimos minutos da conversa foram gravados na caixa postal do amigo, e o conteúdo da gravação é bastante perturbador. O áudio gravado é extremamente difícil de entender, com palavras praticamente impossíveis de decifrar, e a combinação de rosnados, gemidos e gritos torna quase impossível saber o que realmente está acontecendo na gravação. O conteúdo é tão perturbador que parece que os gritos são de alguém sendo atacado, embora não seja possível confirmar isso com certeza. Na mesma noite, outro conhecido de Henry tentou ligar para ele e mais tarde disse à polícia que parecia que Henry havia se envolvido em uma briga com alguém durante a chamada. Curiosamente, a esposa de Henry, Karine McCabe, comentou que os sons que Henry fazia estavam completamente fora de seu comportamento habitual, pois ele geralmente era muito articulado. Ela fez apenas uma tentativa de ligar para um amigo de Henry para pedir ajuda, mas quando não obteve resposta, voltou para a cama. Durante o interrogatório, Karine afirmou várias vezes aos policiais que acreditava que Henry ainda estava vivo, embora não tivesse provas concretas disso. Após a gravação perturbadora, os registros telefônicos revelaram que Henry fez mais de 20 chamadas para um número no Texas naquele dia. Mas quando os policiais tentaram rastrear o número, ele estava desconectado. Não se sabe se as chamadas foram feitas por Henry ou por outra pessoa, mas o telefone dele continuou realizando chamadas para o mesmo número desconectado nos dias seguintes ao seu desaparecimento. A investigação continuou se complicando, pois os policiais nunca encontraram imagens do carro de William parando no posto de gasolina onde ele teria deixado Henry, apesar de terem verificado todas as filmagens da noite. Posteriormente, William mudou sua versão dos fatos e alegou que, após deixar Henry, ele havia retornado imediatamente para o carro. William deixou Henry em outro posto de gasolina, alguns quilômetros mais afastado.
Mais tarde, um informante confidencial do FBI revelou que, durante as buscas após o desaparecimento de Henry, Emmanuel, o anfitrião do churrasco, e 3 outros homens ficavam frequentemente afastados do restante do grupo de busca, conversando de maneira suspeita entre si. Contudo, nunca se soube ao certo se eles estavam envolvidos no desaparecimento. Quase um mês após o sumiço de Henry, em 2 de outubro, uma carta anônima foi enviada para a polícia de New Brighton, a poucos quilômetros de onde Henry desapareceu. A carta indicava que o corpo de Henry estava ao lado de uma área de água, parcialmente enterrado, e sugeria que cães de busca fossem utilizados para localizá-lo. A carta também mencionava uma jovem mulher que alegava ter visto o enterro e se ofereceu para fornecer mais informações, mas desejava permanecer anônima. No dia 2 de novembro, a polícia encontrou o corpo de Henry em Rush Lake, a poucos quilômetros de onde ele havia desaparecido. Não havia sinais de crime visíveis em seu corpo, embora a carta anônima sugerisse que ele havia sido enterrado por outra pessoa. Apesar da falta de evidências claras, algumas teorias sugerem que Henry tenha sido forçado a se afogar, que ele tenha tirado a própria vida, ou que algo completamente diferente tenha acontecido naquela noite. A única certeza que resta é que este é um caso extremamente estranho, que provavelmente nunca terá uma explicação conclusiva. O canal Caminhada nas Cavernas no YouTube segue as expedições de Calvino, seu sobrinho Jacó e um pequeno grupo de amigos enquanto exploram cavernas claustrofóbicas nos Estados Unidos. O canal é conhecido por seus vídeos assustadores, mas o próximo que vamos mostrar vai fazer você se mexer na cadeira, independentemente de você ter ou não desconforto com espaços apertados. Durante uma dessas explorações, Calvin e Jacob, juntamente com uma equipe responsável por mapear o sistema de cavernas e descobrir novas rotas para espeleólogos, se deparam com várias passagens apertadas, algumas com menos de 30 centímetros de altura. Se fosse conosco, provavelmente teríamos desistido rapidamente, mas os espeleólogos seguem em frente e, em um determinado ponto, entram em uma passagem que mais parece uma cena de filme de terror. Usando apenas lanternas, Calvin se deita de bruços, com as costas pressionadas contra o teto da passagem, movendo-se em um espaço que mal permite seu corpo, avançando apenas centímetros de cada vez, com o rosto comprimido contra as rochas. Calvin está deitado no chão frio da rocha, sem espaço para se virar, rolar ou olhar para o outro lado. Se ele respirar profundamente ou expirar com força, pode acabar preso e encurralado contra o teto apertado e a superfície irregular. Se o pânico se instalar, ele pode hiperventilar, o que poderia piorar ainda mais sua situação. Com uma calma impressionante e uma resistência notável, ele continua avançando na passagem. Eventualmente, ele chega a uma câmara mais ampla onde pode mover ligeiramente a cabeça e os braços, mas isso é apenas o início de uma série de situações desconfortáveis e tensas. À medida que avançam ainda mais para o interior da caverna, uma mensagem chega de outros espeleólogos, informando que um deles está preso em uma passagem estreita. Calvin corre para ajudar, chegando até o espeleólogo que está preso, com os braços apertados contra os lados do corpo, completamente imobilizado e incapaz de se mover para frente ou para trás. Sem ajuda, Calvin consegue segurar um dos tornozelos de Kev e, com esforço, retira-o da posição apertada antes de puxá-lo para fora, evitando uma crise. O grupo então decide seguir adiante e tentar novamente. Desta vez, Calvin consegue passar, embora com pouco espaço, com apenas alguns centímetros de folga, balançando em uma parte de papelão que protege seu corpo das superfícies ásperas. Com sua câmera e lâmpada, Calvin e sua equipe conseguem navegar com sucesso pelo sistema de cavernas e, eventualmente, encontram a saída. No entanto, nem todos os espeleólogos têm a mesma sorte. Em média, 3 a 4 mortes ocorrem anualmente em cavernas da América do Norte. O incidente mais perturbador da história recente foi o caso de Nutty Putty, que muitos de vocês provavelmente conhecem. Em 2009, John Jones, de 26 anos, enquanto explorava as cavernas de Nutty Putty, em Utah, entrou em uma passagem não mapeada
subindo de cabeça em uma fenda vertical que media apenas 25 centímetros por 45 centímetros, onde ficou preso por 28 horas. Caso queiram um vídeo detalhado sobre esse caso, deixem nos comentários. No dia 17 de abril de 2021, Erika Hernandez, mãe de 3 filhos, deixou comida na casa de seu irmão e cunhada em Benning Drive, no sudoeste de Houston, enquanto seus filhos aguardavam no carro. Ela foi registrada pela câmera da campainha de seu irmão ao sair da residência. Após isso, Erika levou seus filhos para casa e, em seguida, foi à casa de uma amiga. Ela deixou a casa da amiga por volta das 2h30 da manhã e enviou uma mensagem dizendo que estava a apenas 5 minutos de chegar em casa. No entanto, Erika nunca chegou e não se teve mais notícias dela até o dia 12 de maio, quando seu SUV foi encontrado em um pequeno lago em Pearland, com o corpo de Erika dentro do veículo. Uma teoria levantada pela família de Erika é que ela tenha sido seguida por alguém naquela noite. Eles questionam por que Erika estava a mais de 10 minutos de sua casa, quando havia informado a amiga que estava a apenas 5 minutos de distância. Além disso, há especulações de que ela poderia ter sido forçada a seguir uma rota diferente e entrar em uma área isolada, possivelmente para escapar de uma situação ameaçadora. Os danos no carro, embora consistentes com um impacto contra um meio-fio, poderiam ser resultado de uma manobra desesperada para escapar de um possível perseguidor. Até o momento, o mistério sobre o que realmente aconteceu com Erika permanece sem solução.